Bom, olá pessoal, eu sou o Lucas Monteiro de Carvalho e hoje eu vou estar falando sobre o artigo A Dynamic Programming Approach for Approximate Optimal Control for Cancer Therapy, ou traduzindo para o português seria uma abordagem de programação dinâmica para o controle ótimo aproximado e o controle ótimo para o controle da terapia do câncer. Bom, esse artigo ele foi publicado por A. Novakovsky e A. Upa. Ele foi enviado em 18 de outubro de 2011, aceito em 20 de julho de 2012 e foi publicado online em 15 de agosto de 2012. Primeiro, eu vou estar passando uma visão geral do artigo. Eu vou passar uma visão geral sem aprofundar muito, para depois a gente falar sobre cada página do artigo. Bom, o artigo que a gente vai analisar hoje, ele é fascinante, pois ele pega um dos problemas mais difíceis da medicina moderna, o tratamento do câncer, e o aborda com ferramentas pesadas da engenharia de controle. Mas a ideia central é uma pergunta que vale milhões de dólares. Qual é a melhor forma de administrar um remédio contra o câncer? Não é só dar o remédio, mas quanto dá e quanto parar de dar o remédio. Hoje a gente vai entender o porquê a resposta é óbvia, está errada e como o artigo vai propor uma solução muito mais inteligente. Para entender por que o artigo existe, a gente precisa olhar para o tratamento padrão, que hoje é chamado de MTD, o dose máxima tolerada. A filosofia dele é simples. Ele é um martelo. A ideia é usar a força bruta da maior dose de veneno químico que o paciente consegue aguentar sem morrer, para tentar matar o máximo de células do tumor o mais rápido possível. Parece lógico, certo? Bater com toda a força. O problema é que essa abordagem de força bruta falha catastroficamente no longo prazo. E a razão tem uma palavra: resistência. Pense no tumor não como uma massa de células idênticas, mas como um ecossistema. Nele você tem células fracas, sensíveis à química, e células fortes, resistentes à química. Quando você usa o martelo da NTD, você é o ótimo em matar todas as células fracas. Mas o que acontece? Você abre um espaço gigantesco, cheio de recursos para poucas células resistentes que sobraram. Você vai basicamente selecionar as células mais fortes e eliminar a concorrência delas. O tumor volta e quando ele volta, ele é 100% resistente e o seu martelo não funciona mais. Então, o que fazemos? Esse artigo ele vai fazer parte de uma nova filosofia revolucionária chamada terapia adaptativa. A ideia é trocar um martelo por um escalpelo. A mudança do paradigma é: o objetivo não é mais aniquilar o tumor, o objetivo é controlá-lo, transformar o câncer de uma doença aguda e fatal em uma doença crônica gerenciável, como diabetes ou a hipertensão. E como fazemos isso? Aqui é a parte genial e contra-intuitiva. A gente vai usar células fracas como nossos aliados. Se dermos uma dose baixa de químio, matamos algumas células fracas e deixamos muitas delas vivas. Por quê? Porque enquanto elas estiverem lá, elas competem por comida e espaço com as células resistentes. As células fracas ajudam a sufocar as fortes e o tratamento vira um jogo de equilíbrio ecológico. Bom, agora vamos sair um pouquinho da visão geral e vamos mergulhar um pouco na matemática. Bom, o primeiro passo é o mais fundamental de todos. A gente vai construir um mapa. Vamos usar a analogia de um GPS. A gente não pode calcular uma rota sem saber as ruas. Então, a gente não pode otimizar um tratamento sem um modelo matemático eficiente e paciente. Então, o modelo matemático que a gente vai usar, ele é chamado de sistema dinâmico. É uma linguagem matemática
que a gente vai usar para descrever a mudança do tempo, que seria as equações diferenciais ordinais, ou EDOs. Então, a gente tem aqui a primeira equação, que a gente faz a leitura da seguinte forma: lê-se ponto x, qual é a taxa de variação de x, ou seja, o quanto o tumor cresce ou diminui a cada dia. X1 são as células sensíveis à droga, as células fracas. X2, as células resistentes, as células fortes. E a nossa ação é o T, o de T, a função de T, a dose que a droga vai utilizar, que a gente vai dar. Então, olha para a primeira equação. X1, a variação das células é igual ao crescimento natural, menos um termo que depende da droga U. Faz sentido, então a gente dá a droga e ela morre. Agora vamos olhar para a segunda equação, x2. A variação das células é igual ao crescimento natural mais o tempo da droga, ou seja, é próximo de zero ou zero. E é exatamente o que o modelo captura. A droga U é ótima para matar x1, mas quase não faz efeito em x2. Então, esse sistema de equações que a gente vai usar é o nosso paciente virtual, um simulador. Agora que temos o simulador, vamos definir a próxima etapa. Bom, agora que a gente já definiu nosso sistema dinâmico, vamos falar sobre a nossa função custo, que nada mais é do que a nossa pontuação. O nosso objetivo não vai ser maximizar os pontos. Nós vamos minimizar um custo que chamamos de J. Como o artigo define esse custo? Bom, isso vai ser uma soma de duas partes. Primeiro a gente tem um problema, que é o custo terminal, que a gente tem φ de xt no final, no tempo final. E qual seria o tamanho do tumor no dia a dia do tratamento? Essa é a foto do resultado final. Obviamente a gente quer esse número que ele seja o menor possível. Se ele for zero, é cura. Se for baixo, é controle. Aqui a gente tem um segundo termo, que seria o nosso custo de jornada. Esse símbolo é uma integral, e a gente vai fazer, basicamente, somar todos os dias do dia zero até o dia final. E o que a gente vai estar somando? A gente vai estar somando o custo de estar em tratamento. Na prática, essa é a droga que a gente total vai usar. É a toxicidade, o sofrimento do paciente, o custo financeiro. Para o modelo, é principalmente o de TDT. Então, agora vocês conseguem enxergar o equilíbrio. Se eu quiser minimizar só a primeira parte, o tumor, o que eu faço? Dou a dose máxima. Uso o martelo U, vai para cima, mas o que acontece com a segunda parte? O custo da jornada, ela vai explodir. Isso vai ser uma toxicidade gigantesca. Então, vamos fazer o oposto. Como eu minimizo só a segunda parte, o custo da jornada. Então é fácil. Eu só não dou nenhuma droga, então o U vai ser igual a zero. O custo da droga é zero. Mas o que acontece com a primeira parte? Então, o tumor vai crescer e o custo final é gigantesco. Bom, nós chegamos à conclusão de que o objetivo do artigo não é minimizar um ou outro, é encontrar a estratégia UT ao longo do tempo que minimiza a soma das duas e achar o equilíbrio perfeito entre aniquilar o tumor e preservar o paciente. Então, a pergunta que fica é: como a gente vai encontrar a estratégia ótima? É aí que vai entrar a programação dinâmica. Então, toda essa primeira parte do vídeo foi basicamente uma visão geral do que o autor do artigo fez e o que está escrito no artigo. Nas próximas partes vai ser a parte mais prática e teórica. Vamos mostrar o porquê dessas equações, das funções de custo. Vamos fazer demonstrações. Então, vamos continuar a próxima parte. Bom, agora que a gente teve uma visão geral do artigo, vamos decompor a formulação do problema P. Ele trata-se de um problema de controle ótimo, com o tempo terminal T livre. O objetivo
desse problema é encontrar uma função de controle UDT chamada de trajetória de controle, um tempo final t que minimize um funcional de custo j. Bom, o funcional de j na nossa função da equação 1 é o que a gente vai querer minimizar. Ele é composto por duas partes, ou seja, ele caracteriza um problema do tipo Bose. Mas o que seria um problema do tipo Bose? O problema do tipo Bose seria uma forma de classificar o funcional de custo, ou seja, a função que a gente quer minimizar ou maximizar, em um problema de controle ótimo. A forma de Bose é a mais geral, pois ela é a soma de dois outros tipos de custo. Então, que outros dois tipos de custo a gente tem aqui? A gente vai ter o P de T, que seria o nosso terminal de Mayer, e a gente tem o nosso KU de TDT, que seria o nosso termo integral de Lagrange. Então, nosso primeiro termo, o P de T, ele é um custo de Mayer, ou seja, ele vai penalizar apenas o valor de uma das variáveis de estado, o P. E o objetivo é minimizar o valor de P no tempo T. Agora já o nosso segundo termo, que é o custo de Lagrange, ele é um custo integral que vai penalizar o uso de controle de U de T ao longo de todo o horizonte de 0 a T. O K ele vai ser o nosso fator de ponderação positivo, que vai equilibrar a importância entre minimizar P de T e minimizar o esforço de controle de integração de KU de T dt. O problema é Esse problema vai estar sujeito a um sistema de equações diferenciais ordinais, EDOs. Vão ser EDOs do tipo não linear acoplado. Elas vão definir a dinâmica das variáveis de estado PT e Q de T. Então, vamos falar sobre as equações de estado dinâmico. Então, a gente tem as condições iniciais, que seria P de zero, que será igual a P de zero e Q de zero, que será igual a Q de zero. Isso aqui é o nosso estado inicial fixo. Estado inicial fixo. Então, a nossa equação 3 ela vai descrever a variação de P. Então, a nossa equação 3 eu vou até escrever ela aqui para a gente, que ela é igual a menos P ln de P sobre Q. O controle direto. Note que o de T não vai estar aparecendo nessa equação. Ou seja, o P só é controlado indiretamente através da dependência de Q. Ou seja, essa é uma dinâmica de crescimento de Gompers, onde P igual a zero é o equilíbrio. Se P igual a Q, o P igual a zero. Agora, a nossa equação 4 vai descrever a taxa de variação de Q. É aqui que o controle de U atua. Então, eu vou até escrever aqui, ó, nossa equação 4, seria o nosso BP menos, deixa eu desenhar melhor aqui, mais dp ao quadrado sobre 2 vezes Q. Isso aqui tá muito feio. Menos GU de Q. Então, isso aqui é a nossa dinâmica intrínseca barra deriva de termo de controle. Ou seja, essa parte aqui
é a nossa dinâmica intrínseca, intrínseca, e aqui é o nosso termo de controle. Bom, finalmente a função de controle U de t não é arbitrária, ou seja, ela vai pertencer a um conjunto de controles admissíveis definidos por duas restrições. Então, vamos falar sobre essas restrições. A gente vai ter a restrição 1, a restrição de caixa, ou seja, nosso primeiro de t ele vai estar instantaneamente limitado a qualquer momento t. Seu valor deve estar no conjunto U. Então, nosso U de t pertencente ao intervalo de 0 a. Eu vou desenhar um gráfico aqui que fica melhor pra gente. Eu já volto. Deixa eu desenhar ele aqui. Bom, o gráfico está desenhado. O que significa nesse gráfico? Ele significa que o nosso U de t ele é forçado a viver entre o chão, ou seja, quando o nosso U for zero, e o teto quando o nosso U for A. E então eu rachurei o teto, ou seja, o máximo que a função deve ficar, ou seja, não pode exceder o A. E é basicamente isso, a primeira restrição. Bom, a nossa segunda restrição, ele fala que é uma restrição global ou isoperimétrica na equação 2, ou seja, o orçamento total de controle, a integral de t sobre todo horizonte não pode exceder um valor de A. Ou seja, a gente tem que integral de 0 a t, u de t dt, peraí, escrevi errado aqui, u de t dt não pode exceder o horizonte A. Bom, em resumo, o problema P é encontrar a trajetória de controle UT e o tempo t que minimizem o funcional de custo j sujeito às equações diferenciais ordinais 3 e 4, as condições iniciais P0 e Q0 e as restrições do controle que a gente acabou de falar, de caixa e isoperimétrica. Então, a gente tem que min de u t até p t mais o k, no intervalo de 0 a t, ut dt, opa, escrevi errado aqui, o de t dt está sujeito a nosso P igual a F1 de P e Q, nosso Q vai ser igual a F2 de PQ, o nosso P0 ele vai ser igual ao P0, vírgula Q, 0 é igual a Q0. O nosso U de T vai pertencer ao 0 até A. E o nosso intervalo de 0 a T
de UT. Quero escrever de novo. Viu de T. DT não pode exceder o nosso horizonte A. O artigo ele fala que os problemas anteriores foram resolvidos usando o princípio máximo de Ponty-Green. Esse artigo, no entanto, vai utilizar uma abordagem de programação dinâmica via equações jacobianas de Bellman para analisar soluções ótimas. Bom, como vamos resolver esse problema? Primeiro a gente vai definir uma função central da teoria do controle, que é chamada de Hamiltoniana. Vamos combinar os custos e a dinâmica. O autor do artigo chama isso de H, ou seja, o nosso H' vai ser igual ao KU, que é o custo de Lagrange, mais a dinâmica de P, ou seja, deixa eu escrever aqui, ó, KU, que é o custo de Lagrange, mais a dinâmica de P, que é o Y1 vezes o P, mais a dinâmica de Q, seria o Y2 vezes o Q. Ou seja, o KU, o nosso custo de Lagrange, Y1 de P seria o nossa dinâmica de P, o nosso Y2 de Q seria a nossa dinâmica de Q. Bom, substituindo P e Q nas equações 3 e 4 do artigo, vamos ter essa seguinte expressão. Note que U aparece de forma linear. Primeiro, o que vamos fazer? Vamos reagrupar toda a expressão. Primeiro, começamos com os termos sem U. Ou seja, recapitulando, a nossa expressão antes era H de P de YU de KU menos Y vezes o logaritmo natural de P sobre Q mais Y2 vezes BP menos o lambda mais o nosso dp elevado a 3 sobre 2 vezes Q menos G Deixa eu só consertar aqui. Bom, primeiro a gente vai começar substituindo y2. Vamos separar os termos com e sem o u. Então a gente vai abrir esses parênteses. Ou seja, o nosso h vai ficar igual ao ku menos o y1, que multiplica o logaritmo natural de p sobre q, mais y2 bp menos y2 multiplica o nosso u mais o dp elevado a 2 terços.
Tudo isso multiplicado no Q menos o y2. Bom, agora a gente vai identificar os termos C1. O primeiro termo é o menos y1 vezes o logaritmo natural de p sobre q. O segundo termo é o y2dt. O terceiro é o menos y2, que multiplica u, mais dp elevado a 2 terços. Tudo isso multiplica no q. E os nossos termos com u, agora, que seria o ku, o nosso menos y2, vezes o g, que multiplica o q. Juntando as duas expressões, nosso hamiltoniano fica da seguinte forma. Fica menos y que multiplica n natural, o logaritmo natural de p sobre q. Deixa eu ver. Mais y2 multiplica o nosso dp menos o nosso u, mais o dp elevado a 2 terços. Fecha parênteses, fecha o colchete. Tudo isso, mais o nosso ku menos y2 multiplica gu vezes q. Ou seja, a gente acaba de juntar a equação com todas as partes que possuem u e com as partes que não possuem u. E a gente chega nessa seguinte expressão. O verdadeiro hamiltoniano é o valor mínimo do nosso H, quando a gente escolhe o U mais ótimo possível. Ou seja, o nosso H é o mínimo entre o intervalo de 0 a. Bom, esse é o princípio máximo de Pontygreen, que nos diz para separar os problemas de tempo livre como o nosso. Bom, o princípio máximo de Pontygreen, o PMP no artigo, nos diz que para problemas de tempo livre como o nosso, o H deve ser zero durante todo o percurso, mas não vamos usar o PMP. Vamos usar a programação dinâmica ou as equações de hamiltonianas ou jacobianas. Mas para usarmos elas, temos um grande problema. As equações jacobianas funcionam de trás para frente, a partir de uma condição final em um tempo conhecido e fixo. Ou seja, o nosso tempo final
é fixo. Mas no nosso problema, o nosso tempo final é livre, ou seja, a gente não sabe qual é o melhor t. Portanto, podemos aplicar as equações jacobianas diretamente. Então, a gente vai usar um truque que o artigo usa, que a gente vai transformar o problema de tempo livre em um problema de tempo fixo. Então, basicamente, a gente tem um eixo que vai de 0 a t, e a gente tem outro eixo que vai de 0 a 1. E sabemos que existe a seguinte relação: t é igual a menor tempo vezes o maior tempo. Ou seja, o artigo ele cria um novo tipo de tempo que sempre vai de 0 a 1. E esse símbolo t seria a porcentagem de tratamento concluído. Ou seja, se t não é mais o fim, o que ele é? Vamos, vamos usar ele como uma variável. Vamos otimizar ele. Então a gente vai tratar ele como um novo estado. Vamos chamá-lo de R. Ou seja, qual a dinâmica de R no tempo? Como o t é constante, a sua derivada vai ser zero. Então a gente tem que então, para continuarmos a partir daqui, a gente vai aplicar a regra da cadeia. A gente vai mudar o tempo de t para t minúsculo. Então vamos reescrever essa equação aqui numa forma de derivada. Seria dp sobre dt é igual a dp sobre dt, que multiplica dt sobre dt minúsculo. Como a gente sabe que a relação de t é igual a t, a derivada de t é apenas t que chamamos de r. Então, a gente tem que a derivada de dt é igual a t, e o t a gente sabe que é igual a r. Então, a gente conclui que a derivada de dp sobre dt é igual a nosso p' que a gente definiu anteriormente, que multiplica o r e a derivada do dq sobre o dt é o nosso q que multiplica o nosso r. Os pontos C, o P e o Q são as fórmulas originais da equação 3 e 4 que a gente falou anteriormente no artigo. Bom, agora que a gente tem um novo problema que é equivalente ao original, mas que o tempo final é fixo, temos que reescrever o custo. Então, nosso custo final vai virar o P1. Ou seja, nosso P1 mais o intervalo de integração entre 0 e 1, que multiplica o R que a gente descobriu, vezes o KU. Tudo isso em função de t, a gente chega a uma nova forma de uma equação diferencial, que seria dp sobre dr, nosso r, vezes a equação 3 do artigo, nosso dq sobre dr. Isso é igual
o nosso R que multiplica a equação 2, a equação 4 do artigo, e o nosso dr sobre dt, a gente sabe que é zero. Agora a gente conclui que o nosso problema chegou no formato HJB, ou, deixa eu só consertar aqui, nosso problema chegou ao formato de uma equação hamiltoniana jacobiana. Bom, como a gente já sabe o valor das funções de P e Q, pense nela como um custo mínimo. Para terminar, se está no estado P e Q, no tempo normalizado de T, então temos que, no artigo, ele traz uma definição de que S em função de T, P e Q, o nosso custo mínimo de T até o intervalo em que o nosso T vai ser 1. Isso aqui que eu acabei de colocar é a equação 7 do artigo. Bom, se essa fosse uma equação que fosse a solução exata da equação diferencial parcial da nossa solução hamiltoniana jacobiana, então teríamos que, bom, aqui o nosso H é o novo hamiltoniano para o problema P, mas é praticamente impossível resolver essa PDE analiticamente. Então, como a gente não pode achar a solução exata de S, vamos buscar uma solução aproximada que vamos chamar de SE ou W, o artigo diz. Vou chamar de SE. Uma função W é uma função valor que está próximo o suficiente da solução exata de S. E o erro seria no máximo E. Então, vamos fazer a equação 10 do artigo aqui. Diz que o nosso S é menor ou igual ao W, que é menor ou igual ao S, mais o nosso E. Mas como vamos saber se W está perto do nosso S se não conhecemos o S? Então, a nossa resposta é a equação 12 do artigo, pois ela é uma das partes mais importantes, pois nos dá um teste. Então, eu vou até desenhar ela aqui. Bom, essa é a equação 12 do nosso artigo. Então, a gente não vai precisar resolver a nossa EDO hamiltoniana, pois o objetivo do artigo é construir numericamente uma função W que satisfaça a igualdade de menor que zero. Se conseguirmos provar que nossa solução numérica é uma aproximação com erro ótimo, conseguiremos encontrar o resultado para o nosso problema. Então vamos continuar a próxima sessão. Bom,
Vamos para a seção 4 do nosso artigo. Como nosso objetivo é encontrar uma função W que satisfaça a desigualdade hamiltoniana jacobiana, ou seja, da equação 12 do artigo, que era, deixa eu até escrever aqui para vocês, que era a derivada de W sobre a derivada de T, mais o mínimo de H tem que ser menor ou igual a zero. Mas como a gente vai encontrar o W? Então, o nosso objetivo é achar o W tal que o W, deixa eu ver aqui, o W mais, não, o nosso objetivo é encontrar o W tal que a derivada de W sobre o tempo. Deixa eu desenhar direito aqui, mais o mínimo do nosso H. Tem que ser menor ou igual a zero. Então, a ideia para resolver esse problema é usar o método de Pustelnik. A gente não vai resolver diretamente. O método sugere que a gente comece com um palpite e depois a gente corrija ele. Então, vamos para o passo 1. Primeiro, a gente vai começar com um palpite inicial, ou seja, uma função g qualquer, desde que seja suave e satisfaça a condição final. Então, a gente vai dar um palpite a uma função g qualquer e a nossa condição inicial seria de igual a p. E tem que ser igual à nossa solução final, que a gente chegou à conclusão anteriormente que o t tem que valer 1. Então, vamos ver o quão errado está a nossa função g para depois a gente plugar na nossa equação diferencial hamiltoniana, jacobiana. Então, vamos desenhar a nossa equação 13, vou desenhar ela bem aqui, sobre o nosso Q, mais o nosso RKU. Então, quando a gente diz que GG, a gente está tentando obter, ao colocar o G no lado esquerdo da nossa equação é, jacobiana diferencial ordinal, é que é como se G fosse uma solução perfeita de S. E o GG seria o zero para o nosso U quando ele for ótimo. Então, passo 3, a gente vai definir o erro, ou seja, como o valor mínimo de G, o melhor que nosso palpite G pode fazer. Então, a gente vai, deixa eu até escrever aqui, passo 3. Então, a gente vai definir o erro. Nosso f de G, T, P e Q vai ser igual ao mínimo de U pertencente a U até o, opa,
Então, quando a gente fala que o nosso erro, ou seja, o nosso f de g vai ser o nosso palpite de g, nos pontos T, P e Q, onde nosso f de g vai ser maior que zero, ou seja, quando o nosso palpite falhar. Então, vou até escrever isso aqui, ó. Nosso f de g é igual ao erro do nosso palpite g nos pontos T, P e Q, onde nosso f de g vai ser maior que zero. Ou seja, o nosso palpite falhou. Então, a gente tem... vamos para o próximo passo. Como nosso objetivo é corrigir g, mas nossa função de erro é ela mesma, então a nossa ideia seria aproximar essa função de erro por algo muito mais simples. Então, a gente tem um problema que é nosso f de g, deixa eu desenhar ele aqui de novo, de t, p, q, que é uma função contínua complicada, contínua e complicada. Então, a nossa solução seria aproximar nosso f de g por uma função constante por partes. Nós vamos usar o piecewise constante, ou seja, para fazer isso, vamos fatiar o espaço D, nosso domínio T, P e Q, com base nos valores da função f de g. Então, vamos fatiar nosso domínio, ou seja, vamos fazer uma cobertura. Então, primeiro a gente vai escolher uma precisão que o artigo usa o símbolo eta. Por exemplo, eta vai ser igual a 0,1. Nosso eta é tipo um N assim, só que puxado para baixo. O artigo diz que ele vai ser 0,1. Então a gente vai fatiar o eixo y, os valores de f de g em intervalos de tamanho eta e chamamos esses níveis de q de j até n, que é igual a j vezes n. Então eu vou desenhar aqui um gráfico aqui para ficar melhor de explicar. Bom, como a gente definiu as regiões PJ do nosso espaço de estados D, nossa região PJ é o conjunto de todos os pontos onde o erro f de g cai na fatia j. Então, a gente tem que, por definição, o nosso P de J, NG, ele é igual ao nosso T, P, Q, pertencentes ao D, tal que nosso Q, J, N, ele é menor ou igual à nossa fatia de G da função T, P e Q, menor ou igual ao nosso Q, N e o nosso J mais 1. Nosso risco está na fatia J. Então, isso divide nosso domínio D em pedaços. Em cada pedaço PJ, sabemos que o erro f de g está bem comportado e preso entre Q, N e J, e Q, J mais 1. Então, agora a gente vai criar a nossa nova função, nossa função H, que eu escrevi aqui. Opa, foi mal. Escrevi nossa função aqui de G. Ela vai ser definida para ser uma constante dentro de cada pedaço de PJ. Então, a gente sabe que se
o nosso TP e Q está na região PJ, a gente tem que a nossa função vai estar nessa função de H, N e o G. Opa, T, P e o Q vai ser menos que NJ mais um. Então, vamos ver o que acontece quando a gente soma o eu real com a nossa correção H. Então, vamos desenhar a equação de 18. Eu já volto. Então, a gente chega à conclusão de que nosso limite superior, que a gente sabe que é f de g, que é menor ou igual ao que de n e j mais um. Então, nosso f de g mais nosso hn de g vai ser igual a f de g menos q de jn mais um menor que zero. Opa, menor ou igual a zero. Isso aqui é o nosso limite superior. Agora vamos fazer o nosso limite inferior. A gente sabe que o nosso f de g ele é maior do que o q, o n e o j, e que isso é igual ao qnj mais um. Isso aqui é maior. Opa, desenhei errado. Isso aqui é maior do que o nosso q, o nosso nj mais um menos o nosso n menos o nosso q de jn mais um vai ser igual a menos n. Ou seja, a gente chega aqui, a nossa conclusão vai ser o menos n menor ou igual ao nosso f de g, que é o nosso tp aqui, mais nosso hn de g, nosso tpq, isso aqui é menor ou igual a zero. Então a gente conseguiu a soma do nosso erro, f de g, mas a nossa correção h é sempre negativa ou zero, e tem um erro máximo de n. Isso é exatamente o que queríamos da desigualdade da equação 12, da nossa equação ordinal hamiltoniana jacobiana. Então, a gente vai prosseguir para o próximo passo, ou seja, a função h é a correção por partes que faltava para o nosso palpite g, e o resto da seção 4.12, que fala das equações 17 a 19, é técnico e mostra como a gente vai integrar a nossa função h, que pula de valor ao longo de uma trajetória. Então, a gente tem uma trajetória. Deixa eu ver. P e T, Q e T, se movendo pelos espaços D e cruzando as fronteiras das regiões PJ. Então, quando a trajetória cruza de PJ para PJ mais um, o valor de H pula em N, e o texto mostra como a integral de H dt pode ser aproximada por uma soma simples. Então, a gente chega à conclusão de que o nosso objetivo final será definir a nossa solução ótima W igual a G mais a integral de correção H
E essa seção a gente construiu H. Então, vamos prosseguir para a próxima seção. Bom, antes de continuarmos, vamos falar sobre as equações 17 e 19 do artigo. Na última sessão, a gente construiu uma função de correção HNG. Lembre-se que essa função H é constante por partes e ela vai ter um valor constante em PJ e um valor diferente em PJ mais um e assim por diante. Ou seja, a gente tem aqui um mapa. Deixa eu ver, eu já vou reaproveitar o mapa que a gente já tinha feito. Vou refazê-lo aqui. E dentro de cada região, a gente vai ter um valor de H. Por exemplo, em PJ, a gente tem um valor de H que pode ser menos J mais um. Em PJ mais um, a gente tem outro valor que seria o menos J mais 2, por exemplo. E assim por diante. Então a gente precisa calcular a integral de H ao longo de uma trajetória P de T. As trajetórias estão se movendo e cruzando fronteiras dessas regiões. Então o valor de H ele vai pular toda vez que a trajetória mudar de região. Então como a gente vai lidar com isso? A solução não é usar uma grade de tempo fixa. Vamos criar uma grade adaptativa. Vamos definir os pontos TI, os marcos de tempo, de uma forma muito específica usando a equação 17. Então, a equação 17 ela é assim: f de g menos f de g de t menor ou igual a n sobre 2. É, isso é uma regra para a gente criar os pontos t. Então, vamos começar em TI T1, ou seja, o ponto T1 igual a zero. E a gente vai avançar no tempo. Imagine T se movendo de T1 para frente. Enquanto avança, ficamos monitorando o valor de erro, o f de gt. No instante em que o valor f de g mudar para mais ou menos n sobre 2 em relação ao valor que a gente tinha em T1, a gente vai parar e marcar esse tempo. E esse tempo que a gente vai marcar vai ser o nosso T2. Agora a gente vai recomeçar de T2 e repetir o processo até achar o T3 e assim por diante, até chegar novamente em 1. Por que diabos n sobre 2? Por que a gente usa esse número? Bom, lembre-se que as nossas regiões PJ foram definidas por fatias de tamanho n de que, vou até escrever aqui, essas regiões elas foram transformadas em fatias de f de g, do tamanho de q de j a n, a de q j n mais um, só corrigir aqui, e a gente tem uma mudança de f de g quando ele é menor ou igual a n sobre 2. E até a gente tem a nossa regra, que falamos anteriormente também, que é a largura da fatia de f de g, ou seja, f de g igual a n. Se a regra para criar os nossos TI garante que fg só muda em n sobre 2 em cada passo, então vai significar que em um único passo de TI para TI mais um, a trajetória não pode pular de uma fatia inteira. Então, a gente tem que, se TI pertence a P de J,
Então, nosso T para T pertencente a E, a TI e TI mais um só pode estar em P de J, ou seja, na mesma região. Ou P de J mais um seria a nossa região de cima. Ou P de J menos um pode ser nossa região de baixo também. Então, a equação 17 garante uma transição suave no espaço discreto de PJ. Bom, vamos falar sobre a equação 19 agora. Agora a gente vai ver o que acontece com a nossa função de correção h nos pontos T de I. Então, a nossa equação 19 ela é da seguinte forma. Vou até fazer ela aqui. H de N e Q, opa, digito, escrevi errado, de TI menos HN de G de TI menos um igual a N de I, onde NI pertence, eu escrevi, a menos N, 0 e N. Essa equação nos diz que a mudança no valor de H só pode estar entre os dois marcos de tempo, TI e TI menos um, ou seja, só pode ser esses três valores, ou um valor negativo, ou o zero, ou um valor positivo. Esse resultado é o resultado direto do quadro 3. Então, a gente vai ter três casos. No nosso caso 1, a trajetória vai ficar em PJ, por exemplo. A gente tem que o nosso H de TI é igual a menos J mais um, multiplico N. Nosso H de TI menos um vai ser igual ao menos J mais um, que multiplica N. E a diferença é igual a zero. Aí a gente vai ter o caso 2, onde a trajetória vai pular de PJ, ou seja, vai para PJ mais um. Então temos aqui o caso 2, onde o nosso H de TI ele vai ser igual ao menos J mais 2. E nossa equação vai estar em PJ mais um. Ou seja, o nosso H de TI menos um vai ser igual a menos o J mais 2, tudo isso multiplicado por N, está em PJ. E a diferença não vai ser zero, vai ser igual a menos J mais 2 multiplicado por N
mais j mais um vezes n igual a menos n. E a gente tem o caso 3, onde a nossa trajetória vai pular de PJ para PJ menos 1, ou seja, o erro de f de g vai diminuir. Então a gente vai ter que o nosso h de ti vai ser igual ao menos j vezes o n, ou seja, isso aqui está em p, j mais 1, menos 1, cadê? E o nosso h de ti menos 1 vai ser igual ao nosso menos j mais 1 multiplicado por n, do nosso, isso aqui estava em pj. Deixa eu só escrever melhor porque está parecendo uma multiplicação, mas é só uma explicação. Ou seja, isso aqui estava em pj. Isso aqui estava em P menos 1, PJ menos 1. E a nossa diferença, ela vai ser igual ao menos Jn mais J mais 1 vezes N vai ser igual ao mais N. Portanto, a equação 17 ela vai criar um grid temporal de TI tão inteligente que quando a gente olhar os valores da nossa correção H, apenas nesses pontos os pulos vão ser quantizados e vai tornar o cálculo da nossa integral que vem a seguir na próxima sessão muito mais simples. Bom, na sessão anterior a gente viu que a integral de H, nossa correção, podia ser aproximada por uma soma de rima. Então a gente tem que, na equação 18, a gente tem uma integral de 0 a 1 ht dt que poderia ser aproximada a um somatório de i igual a 1 até m menos 1. H de ti vezes ti mais 1 menos ti. E lembre-se que o nosso TI vai ser o grid adaptativo. O nosso erro da aproximação é do nosso N. Então, qual seria o problema com esse somatório? Pois ele é ruim computacionalmente, pois o somatório de H de TI vezes o TI mais 1 menos TI, o nosso H de TI ele possui um valor complexo e o nosso TI mais 1 menos 1, opa, menos 1 é menos TI, escrevi errado aqui. Ele é um intervalo muito variável. Então, a nossa soma vai depender dos valores de H, que já são menos J mais 1 vezes N e menos J mais 2 vezes N, e etc. E dos comprimentos dos intervalos de TI, que são todos diferentes e imprevisíveis. E o artigo que ele vai fazer na equação 20 é um truque chamado soma por partes. Ou seja, é basicamente uma integração por partes com soma. E o objetivo vai ser trocar o que está dentro da soma pelo que está do lado de fora da soma. Então, o que a gente tinha anteriormente era
o somatório de I igual a 1. Deixa eu escrever direito aqui. Somatório de I igual a 1 até M menos 1 de H de I multiplicado por TI mais 1 menos TI. Vou escrever errado aqui, é TI mais 1 menos TI, onde o nosso H de I ele é igual ao nosso T de I. Então, expandindo, a gente vai ter que o nosso H1 multiplicado por T2 menos T1 mais H2, que multiplica o T3 menos o T2, mais os valores entre esse intervalo até nosso HM menos 1 multiplicado por Tm menos Tm menos 1. Agora a gente vai expandir e reagrupar essa soma. Então, eu já vou mostrar a forma que vai ficar depois de rearranjar tudo. Vai ficar nessa forma. O menos H1 de T1 mais o T2, que multiplica H1 menos H2 mais o T3. Opa, deixa eu apagar aqui. Mais o T3, que multiplica o nosso H2 menos H3 até o nosso HM menos 1 Tm. Juntando todos os nossos termos, a gente chega aqui. O nosso HM menos 1 Tm menos H1 T1 menos o somatório do nosso I valendo 2 até M menos 1 de HI menos HI menos 1 multiplicado por TI. Aí a gente chega à conclusão que a nossa equação 20 vai ser a álgebra que a gente mostra a soma antes e que é igual à soma depois. Por que a forma depois é genial? Então, por que a gente faz essa troca? Porque agora a gente pode usar a equação 19. Então, lembra da equação 19? Eu vou escrever ela aqui novamente pra gente. Essa letra feia aqui, mas deixa eu corrigir. A nossa equação 19 era o H de TI menos H, que multiplica o TI menos 1, que é igual ao nosso N elevado a I. Onde o nosso N elevado a I, ele pertence ao nosso menos N, o zero e o N positivo. Ou seja, esse aqui é o pulo quantizado que a gente explicou anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso e substituir na soma depois. Então, a gente tem que aquela soma é aquela soma do somatório de igual a 1 até M menos 1 de HI, que multiplica TI mais 1 menos TI, vai ser igual aos nossos termos de contorno. Ou seja, vai ser igual ao somatório de I igual a 2 até M menos 1
de HI de HI menos HI menos um vezes TI. Aí a gente vai substituir essa parte. Então a nossa nova soma vai ficar, dessa parte vai ficar o somatório de igual a 2 até m menos um vai ser substituído por n elevado a i vezes ti. Então a gente vai trocar. O que a gente acabou de fazer foi muito fantástico, pois a gente agora vai trocar uma soma de hi vezes o delta de ti por uma soma de ni vezes ti. Ou seja, é fácil. Apenas um dos três valores que a gente vai poder usar, que vai ser o menos n negativo, o zero ou o n positivo. Agora, a gente juntando tudo, a gente vai para a equação 21, que prende a integral difícil entre duas somas fáceis. Então, a gente tem o passo 1, em que a gente vai ter a integral de h. Opa, a gente tem a integral de h dt, que vai ser um valor aproximado entre o somatório de h de i, delta de ti, com o erro, mais ou menos n. E nosso passo 2 vai ser o somatório de hi, delta de ti. Isso aqui é a soma discreta da nossa equação 20 e 19. E agora vamos juntar a equação 21, onde a gente vai ter uma soma discreta menos o nosso erro, que é n de 1 menos 0, menor ou igual a integral do intervalo de 0 a 1 de ht de ht dt menor ou igual a nossa soma discreta novamente. Isso que eu vou continuar aqui embaixo, tá? Na próxima linha. É igual a nossa soma discreta mais o nosso n de 1 menos 0, que isso vai ser o nosso erro. Então a gente tem o t menos ti, que ele vai virar 1 menos 0, que é 1, e a nossa soma discreta, que vai ser o somatório de igual a 2 até m menos 1, de ni vezes tm menos ti, e vamos somar todos os valores, e a gente vai chegar à conclusão de que a equação 21 a gente consegue um limite computável para a integral. Então, o computador vai conseguir calcular a soma discreta e a gente vai saber o valor da integral com a precisão garantida de n. Então, a gente vai ter um último problema. A gente ainda tem infinitas trajetórias de P. A gente ainda tem infinitas trajetórias de P, T, de Q, T possíveis. Mas o que realmente importa para a nossa soma discreta? O que define a nossa soma? Bom, a gente vai ter o ponto inicial Q0, P0, Q0, para a gente saber o H de T1 e a sequência de pulos de n elevado a i, por exemplo, o menos n,
o zero, o n, menos n, e etc. Então, as equações 22 e 23 definem uma relação de equivalência. Elas vão dizer se as duas trajetórias são iguais para nós. E se, é, deixa eu ver, eu vou desenhar aqui a equação. Não, não, vamos continuar aqui, eu vou desenhar não. Então, elas vão dizer se as trajetórias são iguais se, na equação 22, elas começarem com o mesmo lugar de P0 e Q0, e se na equação 23, elas produzirem a exata mesma sequência de pulos de n elevado a i. Então, imagine duas trajetórias diferentes que cruzam as fronteiras das regiões PJ na mesma ordem. Para nós, elas são idênticas, ou seja, o número de sequências de pulos é finito. Se temos m-1 passos, m-1 passos e três escolhas. Então, isso aqui no intervalo de menos n, 0 e n. Em cada passo, o número de classe de equivalência é no máximo 3 elevado a m-1. Então a gente vai ter infinitas trajetórias, ou seja, um conjunto finito de sequências. Então, o teorema 4.1, ele vai juntar tudo isso e vai começar com a prova básica de f de g mais h aproximadamente zero, por exemplo. O teorema 4.1 ele começa falando que f de g mais h é aproximadamente zero, com o erro n. Integrando tudo isso, a gente vai descobrir que o custo real J vai estar relacionado ao palpite G e à integral de H. Então, a gente tem que a integral de f de g dt, deixa eu ver aqui, aproximadamente nosso custo real, J menos o palpite G de zero. E também a gente tem que a integral de f de g dt é aproximadamente o menos a integral de h dt com erro n. Então, o teorema é basicamente o seguinte: nosso custo real que é o J, menos o G de zero, ele vai ser aproximadamente a integral negativa, deixa eu, a nossa integral menos o HDR. Ou seja, o nosso custo real ele vai ser J menos o G de zero, aproximadamente menos a nossa integral HD de R. E como sabemos limitar a FH com nossa soma discreta do conjunto finito BR, a gente vai prender nosso custo real. Então, a gente tem no final que o teorema vai ficar dessa forma, que é infinito de B, que é a nossa soma discreta, menos o nosso N. Tudo isso ele é menor ou igual ao nosso custo real J, menos o G de zero. Isso tudo é menor ou igual ao superior de BR.
nossa soma discreta. Então é isso, basicamente. O teorema ele vai nos dar um intervalo de erro garantido para o custo real J, calculando inteiramente a partir de um conjunto finito de soma, e o problema vai estar resolvido numericamente. Então a gente chega à conclusão de que é, nós chegamos a uma forma que vai prender o verdadeiro custo ótimo de J. Então, nós chegamos a basicamente isso aqui. Nosso inf, deixa eu desenhar melhor. Nosso inf de BR menos a integral de HDT, foi mal, escrevi errado com isso aí, menos o nosso n menor ou igual ao nosso custo ótimo, menos o g de zero, que isso aqui é o nosso custo real, essa expressão. Isso aqui é menor ou igual ao nosso sup de BR, que seria a nossa integral de h dt, que é o nosso limite superior abstrato. Então, lembrem-se, o nosso J é o custo ótimo verdadeiro, o G de zero é o nosso valor do nosso palpite inicial, e a integral de h dt é, é a integral da correção da expressão. E o nosso BR é o conjunto ainda infinito de classes de trajetória. Então, o problema que a gente tem é que os limites inf de menos a integral de h e o nosso limite superior, que é a integral negativa de h, ainda são abstratos e a gente vai precisar trocar por algo que seja computacionalmente viável. Então, a gente vai fazer duas substituições cruciais. Ambas vão se basear no que a gente provou antes. O que a gente vai fazer? Primeira substituição, a gente vai trocar o conjunto, ou seja, o nosso inf sobre o conjunto infinito BR é o mesmo que o nosso inf sobre o conjunto infinito X e a sequência de pulos. Então a gente tem que o nosso inf de BR ele vai ser o nosso inf de X pertencente a X. Então, vocês lembram da equação 21? Ela nos diz que a integral de h é igual à soma discreta com o erro de n podendo ser positivo ou negativo. Ou seja, a nossa integral de h dr ela pode ser um somatório de xi de tm menos ti mais ou menos n. E quando aplicamos essas duas trocas ao teorema 4.1, a gente vai obter a equação 24, que é a equação 24. Ela é o inf de x pertencente a x, abre parênteses, menos o somatório dos termos, menos n, menor ou igual ao nosso j ótimo, eu só vou pôr o j, menos o g de zero. Isso tudo é menor ou igual ao nosso sup, limite superior de x pertencente a x
Abrimos o parênteses do somatório, que é dos nossos termos até e a gente soma mais n. Então, a gente conseguiu prender o custo real entre dois valores que o computador vai poder realmente calcular. Ou seja, ele só vai precisar testar as 3 elevado a menos um sequências finitas no conjunto J. Conjunto X, foi mal. Então, a gente tem o nosso problema computável, mas quão bom ele é? O teorema 4.2 nos diz que quando devemos parar de calcular. Então, é, a gente vai querer que esse intervalo seja o mais fino possível, ou seja, o teorema ele vai introduzir o θ para medir a largura do nosso problema. Então, o θ é igual, deixa eu desenhar melhor aqui, nosso θ ele vai ser igual a largura computável e também ele vai ser igual ao limite superior limite superior computável menos o limite inferior computável. Inferior computável. Ou seja, a equação 25 é um teste. A gente vai rodar no computador e calcular o inf do somatório, ou seja, o limite inferior do somatório e o limite superior do somatório. E se a diferença entre eles for menor que θ, que definimos anteriormente, o teste vai passar. E o nosso palpite G foi bom o suficiente. Bom, e se o teste do teorema 4.2 passar? Qual seria a nossa resposta final? E qual seria o nosso erro? Bom, o erro total é a largura total do nosso problema. Então, é, ele vai ser a largura computável de θ mais o erro de f de h, f de h não, da nossa integral de h, que seria o n, mais o nosso erro do outro n. Ou seja, o nosso erro ele vai ser igual ao θ mais 2n. A equação 26 ela vai nos dar o valor explícito e simplesmente o limite inferior do nosso problema, mais o nosso palpite G mais erros, ou seja, o valor de G de zero, o valor vai ser aproximadamente G de zero mais o limite inferior de x pertencente a x do somatório, deixa eu ver, deixa eu consertar aqui, menos o somatório mais n mais o θ. O teorema 4.2 vai nos dar um valor numérico e uma garantia de que o custo ótimo verdadeiro vai estar no máximo a pertencente à distância desse valor. Então, o exemplo 4.1 na prática, ele nos mostra basicamente a recompensa do artigo. Bom, o que eles fizeram, os autores? Eles definiram os parâmetros. Eles passaram o A valendo 300 e o P de 0 e o Q de 0, todos os intervalos. Eles rodaram uma simulação numérica usando o PMP para obter um palpite G e o resultado foi basicamente o P
sendo igual a 92.647. Ou seja, o nosso P foi basicamente 9.283,647. Definiram o G de zero como sendo esse valor aqui. E eles rodaram um algoritmo e descobriram que o palpite G era tão bom que o limite inferior e o superior das somas eram iguais. Ou seja, eles chegaram que o θ era igual a zero. Ele teria uma largura zero e era computável. E eles definiram a precisão da grade como n igual a 0,1. E o erro final ficou assim. O erro é igual ao 2n mais o θ é igual a 2. E multiplico 0,1, que seria o nosso erro, mais zero igual a 0,2. Esse é o nosso erro. Então, eles provaram que o valor de custo que eles encontraram, que foi esse aqui, está no máximo a 0,2 de distância do verdadeiro e desconhecido custo ótimo. Eles não apenas encontraram a resposta numérica, mas eles provaram o quão boa ela é. Então a gente chega à conclusão de que é, nós chegamos a uma forma que vai prender o verdadeiro custo ótimo de J. Então, nós chegamos a basicamente isso aqui. Nosso inf. Deixa eu desenhar melhor. Nosso inf de BR menos a integral de HDT, foi mal, escrevi errado com isso aí, menos o nosso n menor ou igual ao nosso custo ótimo, menos o g de zero, que isso aqui é o nosso custo real, essa expressão. Isso aqui é menor ou igual ao nosso sup de BR, que seria a nossa integral de h dt, que é o nosso limite superior abstrato. Então, lembrem-se, o nosso J é o custo ótimo verdadeiro, o G de zero é o nosso valor do nosso palpite inicial, e a integral de h dt é a integral da correção da expressão. E o nosso BR é o conjunto ainda infinito de classes de trajetória. Então, o problema que a gente tem é que os limites inf de menos a integral de h e o nosso limite superior, que é a integral negativa de h, ainda são abstratos e a gente vai precisar trocar por algo que seja computacionalmente viável. Então, a gente vai fazer duas substituições cruciais. Ambas vão se basear no que a gente provou antes. O que a gente vai fazer? Primeira substituição, a gente vai trocar o conjunto, ou seja, o nosso inf sobre o conjunto infinito BR é o mesmo que o nosso inf sobre o conjunto infinito X e a sequência de pulos. Então a gente tem que nosso inf de BR ele vai ser o nosso inf de X pertencente a X. Então, vocês lembram da equação 21? Ela nos diz que a integral de h é igual à soma discreta com o erro de
é n, podendo ser positivo ou negativo. Ou seja, a nossa integral de h dr, ela pode ser um somatório de i xi de tm menos ti mais ou menos n. E quando aplicamos essas duas trocas ao teorema 4.1, a gente vai obter a equação 24, que é a equação 24, ela é o inf de x pertencente a x, abre parênteses, menos o somatório dos termos, menos n, menor ou igual ao nosso j ótimo, eu só vou pôr o j, menos o g de zero. Isso tudo é menor ou igual ao nosso sup, limite superior de x pertencente a x, abrimos o parênteses do somatório, que é dos nossos termos até, e a gente soma mais n. Então, a gente conseguiu prender o custo real entre dois valores que o computador vai poder realmente calcular. Ou seja, ele só vai precisar testar as 3 elevado a menos 1 sequências finitas no conjunto J. Conjunto X, foi mal. Então, a gente tem o nosso problema computável, mas quão bom ele é? O teorema 4.2 nos diz que quando devemos parar de calcular. Então, é, a gente vai querer que esse intervalo seja o mais fino possível, ou seja, o teorema ele vai introduzir o θ para medir a largura do nosso problema. Então, o θ é igual. Deixa eu desenhar melhor aqui. Nosso θ ele vai ser igual a largura computável e também ele vai ser igual ao limite superior computável, limite superior computável menos o limite inferior computável. Inferior computável. Ou seja, a equação 25 é um teste. A gente vai rodar no computador e calcular o inf do somatório, ou seja, o limite inferior do somatório e o limite superior do somatório. E se a diferença entre eles for menor que θ, que definimos anteriormente, o teste vai passar. E o nosso palpite G foi bom o suficiente. Bom, e se o teste do teorema 4.2 passar? Qual seria a nossa resposta final? E qual seria o nosso erro? Bom, o erro total é a largura total do nosso problema. Então, ele vai ser a largura computável de θ, mais o erro de f de h não, da nossa integral de h, que seria o n, mais o nosso erro do outro n. Ou seja, o nosso erro ele vai ser igual ao θ mais 2n. A equação 26 ela vai nos dar o valor explícito e simplesmente o limite inferior do nosso problema, mais o nosso palpite G mais erros, ou seja, o valor de G de zero, o valor
vai ser aproximadamente g de zero mais o limite inferior de x pertencente a x do somatório, deixa eu ver, deixa eu consertar aqui, menos o somatório mais n mais o θ. O teorema 4.2 vai nos dar um valor numérico e uma garantia de que o custo ótimo verdadeiro vai estar no máximo a pertencente à distância desse valor. Então, o exemplo 4.1 na prática, ele nos mostra basicamente a recompensa do artigo. Bom, o que eles fizeram, os autores? Eles definiram os parâmetros. Eles passaram o A valendo 300 e o P de 0 e o Q de 0, todos os intervalos. Eles rodaram uma simulação numérica usando o PMP para obter um palpite G e o resultado foi basicamente o P sendo igual a 92.647. Ou seja, o nosso P foi basicamente 9.283,647. Definiram o G de zero como sendo esse valor aqui. E eles rodaram um algoritmo e descobriram que o palpite G era tão bom que o limite inferior e o superior das somas eram iguais. Ou seja, eles chegaram que o θ era igual a zero. Ele teria uma largura zero e era computável. E eles definiram a precisão da grade como n igual a 0.1. E o erro final ficou assim. O erro é igual ao 2n mais o θ é igual a 2. E multiplico 0.1, que seria o nosso erro, mais 0 igual a 0.2. Esse é o nosso erro. Então, eles provaram que o valor de custo que eles encontraram, que foi esse aqui, está no máximo a 0.2 de distância do verdadeiro e desconhecido custo ótimo. Eles não apenas encontraram a resposta numérica, mas eles provaram o quão boa ela é. Bom, então o artigo basicamente ele nos dá um problema de controle ótimo de tempo livre, que é difícil. Ele a gente usa um truque no artigo e converte o problema de controle ótimo. É um problema de tempo fixo P, que a programação dinâmica vai conseguir resolver. A gente vai resolver a equação hamiltoniana jacobiana para esse novo problema, que na prática é impossível de fazer analíticamente. E em vez de buscar a solução exata, a gente busca uma solução aproximada de W ou S pertencente a E. E o que torna isso rigoroso, que é porque não é apenas um chute, é o teorema de desigualdade da equação diferencial hamiltoniana jacobiana, ou seja, a equação 12 do artigo, que vai nos dar um teste que se você puder construir uma função W, tal que passe nesse teste de desigualdade, é menor ou igual a zero. Então você prova que sua função W está no máximo de, a é de distância da solução ótima, ou seja, o nosso é o erro. E na seção 4, a gente constrói essa função W começando com o palpite G e adiciona uma correção H de uma forma que satisfaça o teste. No final, a gente chega ao resultado de que os teoremas 4.1 e 4.2 são produto final, uma fórmula computável. A equação 24 e 26 nos dá o valor ótimo e próprio E. Um valor ótimo, que é o próprio E. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo.
Se tiver alguma sugestão de melhoria, pode deixar nos comentários. E até a próxima.